Boa. Se tiverem qualquer dificuldade com o áudio aí, me avisem, tá? Só falar lá no chat lá que eu verifico. Acredito que tá todo mundo ouvindo direitinho. Então, o que acontece é o seguinte, ó. Nós temos vários tipos de lifting facial cervical, né? Divididos por planos, por tipos de incisão, por o que vai ser tratado, o que não vai ser tratado. O objetivo dessa aula não é ensinar nenhuma cirurgia super complexa, né? Deep planning, etc, etc, porque a imensa maioria de vocês não está familiarizado, né, com esse tipo de cirurgia. É uma longa curva de aprendizado, então tem muita gente que não sabe nem suturar direito ainda. Então a ideia é ensinar o simples e o mediano, beleza? A gente deu aula de lifting de terço médio semana passada e já mostramos essa anatomia aqui, mas eu vou dar uma passada rapidinha, que não tem como eu não falar disso, porque essa aula está sendo gravada. E mesmo que você tenha assistido da semana passada, aproveita para relembrar. Então, olha só. Na borda lateral da órbita, a face é dividida em face anterior, face lateral. Aqui as estruturas são mais frouxas, é a parte funcional, né? Movimento, contração do orbicular para fechar, abrir o olho. Não, contração do orbicular para fechar o olho, né? Elevador da pálpebra para abrir. Contração do orbicular da boca. Então as estruturas aqui são menos aderidas porque elas estão ao redor de cavidades, onde elas não têm como ficar aderidas na região central. Aqui as estruturas são muito mais aderidas, muito mais mesmo. Né? Aqui está aderido em toda a extensão, na região temporal, etc. A maior parte dos ligamentos da face eles vão emergir os retentores, né, nessa linha da borda da órbita e por ali também superficializam junto com esse ligamento a artéria, a veia e ramos do nervo facial. Por isso que vocês fazem merda quando vocês tentam mexer nesses ligamentos aqui e deixa o paciente aleijado, paralisado, né? Então, cuidado. Aqui só para ilustrar, não precisa decorar isso aí, né? Você vê que os ligamentos estão a maior parte aqui nessa região, como a gente falou, né? Temporal, orbicular, zigomático, massetérico e por aí vai, bucal, tá? Isso aqui é para ilustrar, né? Já falamos, né, dessa parte funcional, vamos para a próxima. É importante saber que os sinais de envelhecimento aparecem principalmente nessas áreas de transição entre as unidades funcionais, a área de contração periorbicular, né? Periorbitária e perioral. As camadas da face aqui você tem que saber, não tem jeito, né? Da camada um até a camada 5, ou seja, de superficial para profundo. Eu acho que é muito importante você saber que na camada 4 você tem um tecido areolar frouxinho, que é aquela espuminha que quando você disseca o cadáver você vai ver. Por quê? Porque isso permite os movimentos da face. Então, a pele e o subcutâneo, eles precisam movimentar, deslizar, né? O músculo contrai e puxa a pele subcutânea e isso permite os movimentos da mímica facial. Os movimentos, né, periorbitários, da boca, bochecha, e você consegue fazer sua mímica, suas caretas lá através disso. Se fosse tudo aderido, não teria movimento, igual na lateral da face, né? No couro cabeludo também, mesma coisa. Então, essa camada 4, que é esse tecido areolar frouxo, é que permite que quando o músculo contrai, ele puxe tudo e você tem essa movimentação, tá bom? Então, da camada 5 para baixo, pele, subcutâneo, músculo aponeurose, tecido areolar e na profundidade mesmo aderido ao periósteo, osso, as faces profundas. Deixa eu só passar, deixa eu só ver uma coisinha, tá? Beleza. Então a gente mostrou isso aqui também, né? Que o ligamento ele está preso lá no osso, ele vai superficializando, vai ramificando, atravessa o esmese. Quanto mais superficial, mais aderência vai ter. Ele se prende na derme aqui na superfície. Então a cutis reticular, essa camadinha. Então quando você faz um lifting de subcutâneo, você vem com sua tesourinha aqui, ó, e corta esses ligamentos todos. É por isso que você consegue tracionar e tirar do lugar. Ah, Roosevelt, eu quero soltá-lo na profundidade. Posso? Pode, mas você precisa ter uma curva de aprendizado infinitamente maior, né? Porque o risco de lesão também é muito maior. Lembra que junto aqui sobe artéria, veia e nervo. Só que o nervo vai parar onde? Vai parar no músculo que está aqui abaixo do ismés. Então, se você descolou aqui, ó, no subcutâneo, você não vai lesar nervo nenhum. Pelo menos não nervo motor. Por quê? Porque subcutâneo não tem músculo, né? Então, quando você quer fazer subsmess, corre o risco de você lesar
e o paciente ficar com algum problema permanente, tá bom? O subcutâneo profundo ele é muito mais fácil de descolar do que o subcutâneo superficial. Quanto mais profundo, ó, no subcutâneo, menos a cutis reticular está subdividida. Então, mais fácil você descola, tá bom? É, isso aqui é meio é óbvio, mas eu acho que a gente tem que falar, né? A derme, quanto mais fininha a derme, né, menos colágeno, mais ruga o paciente vai ter, ou seja, mais rápido ele vai envelhecer, tá? E, obviamente, né, a mobilidade da área vai ser inversamente proporcional a essa coisa aí. Você vê aqueles pacientes branquinhos, né? Ficam com aqueles pezinhos de galinha, aquelas ruguinhas, às vezes o paciente de pele mais negra, aquela pele grossa, o paciente você nem vê ruga periorbicular nele. E quando você compara região, né, lateral à pálpebra, periorbitária, a pele fininha, compara com o nariz. O nariz vai ter ruguinha lá, vai, mas bem menos do que na região orbicular. Até porque o nariz não movimenta também, né? Ele só acompanha o movimento da face. Aí saímos da pele, viemos para a camada 2, que é o subcutâneo. A gente tem que lembrar que a gordura subcutânea, ela vai dar o volume, né? O couro cabeludo, a gente estava mostrando até na aula anterior, ele tem toda uma espessura única. O couro cabeludo ele é meio uniforme, não é? No seu couro cabeludo inteiro, se você passar a mão, a espessura do subcutâneo é mais ou menos a mesma. É diferente da face, né? Que você vai ter uma volumetria que varia, por exemplo, no malar é mais alto, sobre o arco zigomático, na região abaixo do zigoma é mais baixo, porque você tem essa variação desses coxins de gordura, né, onde é depositada a gordura subcutânea. Então, é ela que dá boa parte desse volume que a gente vê aí, esse contorno facial. A cutis reticulares que a gente mostrou é para aderência, né? Isso é, até falei na aula anterior, isso é uma coisa muito interessante. Por que alguns pacientes têm o peito caído e outros pacientes têm o peito firme no lugar? Porque quando você vê isso aqui, ó, você tem as cápsulas na mama lá, a paciente tem muito mais aderência na derme do que as outras. Então aquilo ali fica muito mais firme porque você tem uma adesão muito mais forte, que vai impedindo que a mama vá pitosando com o tempo. Claro que também varia, né? A quantidade de tecido glandular, a quantidade subcutânea, etc. Isso aí é um dos fatores, né? Quantidade e arranjo variam conforme a região da face. Acabamos de falar isso, né? Sobre o couro cabeludo, etc. Tá. Vai ficando mais velhinho, né? A cutis vai afrouxando e as estruturas vão sofrendo pitose. É claro que tem outras coisas também, né? Você vai perdendo, o tecido subcutâneo vai atrofiando, mas isso mostra muito interessante. Já viu o paciente gordinho, do rosto gordinho? Ele tem aquele rosto mais cheinho, né? Quando ele é novo, é até bonita a plenitude ali dos coxins da face, né? Mas esse peso constante ao longo da vida inteira vai distendendo e rompendo essas fibras da coxa articulares, porque se você alonga a fibra, ela tem muito mais propensão a romper, né, a enfraquecer do que se o paciente tem um subcutâneo mais fininho. Só não confunde, estou falando aqui de pitose da face, do subcutâneo, não estou falando da derme fininha que forma mais rugas, tá? A gente não está falando daquelas ruguinhas fininhas, a gente está falando aqui dos sulcos, da pitose das estruturas faciais, tá bom? A camada musculaponeurótica, né? É, isso aqui eu vou mostrar de baixo para cima, igual a gente falou anteriormente. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Tudo isso é uma coisa só. No pescoço ele é chamado de platisma, aí ele atravessa o ramo da mandíbula e é chamado de SMES quando ele entra na face inferior e face média. Ele sobe mais numa região, ele vira fáscia orbicular, e na região mais posterior ele vira fáscia temporal, e quando chega no couro cabeludo ele é a galha. Então, se você pegar um cadáver e dissecar lá, você consegue tirar essa camada inteira e você vai ver que é tudo uma coisa só. Tudo bem, no pescoço é mais muscular, depois ela é mais aponeurótica na face, né, no SMES, varia essa característica, mas é tudo uma estrutura única. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Vou falar, não é da aula, mas eu vou falar disso para vocês. Por que que vocês puxam a fronte do paciente para cima e aquilo cai tudo de novo?
porque vocês não rompem a crista temporal. Tá tudo aderido aqui, ó. Tem os ligamentos periorbitários, lógico, né? Tudo aderido, sobrancelha presa aqui. E o frontal preso aqui na crista temporal, tá? Então, se você quer realmente subir isso aqui tudo, quando você entra no frontal lá em cima, na frontal, você tem que descer arrebentando esses ligamentos tudo. Se você não arrebentar esses ligamentos, vai descer tudo de novo, tá bom? Tô falando disso mais para vocês entenderem. A camada 4, plano subsmers, é mais complexo. Por quê? Deixa eu voltar aqui. Porque você vai trabalhar aqui, ó. Se o SMES está aqui, como se ele fosse a face superficial recobrindo o músculo, quando você disseca aqui, ó, tem nervo passando, subindo. Então, quando você tem que dissecar isso, geralmente você disseca com a ponta dos dedos, tá? Para você tentar não romper o ramo do facial que vai passar aqui para tentar chegar no músculo que está logo acima. Então, aqui, ó, SMES está abaixo do subcutâneo. Então, você tem que descolar entre o SMES e o músculo, tá? É um pouquinho mais complicado. Se você está começando, foge disso. Quando você tiver feito umas 400, 500 já, aí você começa a complexar. Senão você vai ficar cheio de processo. A fáscia profunda, ela é uma estrutura bem mais aderida, né? É ela que vai prender tudo no osso, tá? Apesar dela ser fina, ela é bem dura e inflexível. Lembra que a gente mostrou lá que os ligamentos, né, eles vão se prender lá no periósteo através da fáscia profunda. Inclusive a fáscia da parótida é uma parte da fáscia profunda. Isso aqui é interessante porque a gente tende a achar que o nervo facial é tudo de um jeito só, mas acontece que existe uma variação de tipos de nervo facial nos diferentes pacientes. Então a anatomia varia. E qual que é a importância disso? Eu vou te explicar. O que acontece? Olha aqui. Olha como ele se subdivide. Todos eles, todos os pacientes têm os 5 ramos. Não é isso que a gente está falando, não. A gente está falando o seguinte, que eles se ramificam em pontos diferentes. Entenderam? Então, olha esse paciente aqui, por exemplo. Olha esse tipo 3 aqui, que é 28% das pessoas. Se você lesa aqui, ó, você vai pegar praticamente tudo de ramo temporal, de ramo zigomático. Com a única incisão aqui, você ferrou 2 áreas. Diferente desse paciente aqui, ó, que se eu lesei aqui, ó, eu peguei uma parte do 2, mas ele tem outra parte do 2 vindo por aqui, do zigomático. O temporal já tinha emergido um ramo anterior aqui. Tudo bem, ele manda outro ramo por aqui, mas ele já tinha um anterior, então se eu lesei aqui, o estrago é muito menor. Entenderam? Então existem várias variações. Por exemplo, olha a diferença aqui do tipo 5 para o tipo 6. Lesei aqui, peguei só o ramo cervical. Nesse paciente, lesei aqui, peguei o ramo bucal e o cervical. Então, até nisso a gente tem que dar sorte, até em variação anatômica. Veja que o tipo mais comum é o tipo 3, para nossa infelicidade, que é o menos ramificado. Foda, né? Esse é o tipo mais comum. Tipo 2 e tipo 4. Tipo 4 é o segundo mais comum. E o tipo 2 em 20% é o terceiro mais comum. Então a gente tem que dar sorte, nossa senhora. Esse tipo 1 é terrível, hein? Terrível. Olha aqui, olha essa alça aqui, você lesa aqui, você pega 2 ramos de uma vez só. Lembra que essa parte aqui, ó, na frente da orelha, o nervo facial está dentro da parótida, tá? Então você não vai conseguir lesar ele com muita facilidade. Você tem que estar bem disposto para lesar ele, porque ele está intraparotídeo. E se você está trabalhando no plano certo, está bem longe. Mas quando a gente disseca de trás para frente, vocês vão ver no vídeo, aqui a origem do nervo facial é debaixo do lóbulo.
E essa região costuma sangrar muito. Então você pode ficar cauterizando sem parar, tentando pegar vaso aqui, e o calor pode lesar o tronco do facial inteiro. Se voltar em três, aí você faz eletroneuro. Se falar que não tem condução nenhuma, você tá fudido. Se falar que tem uma condução parcial, é sinal que vai regenerar provavelmente. Tá? E manda o paciente fazer fisioterapia, né? Mastigar chiclete, tomar aquelas bobeiras lá que ninguém sabe se realmente faz diferença, né? Etna. Prednisona eu acredito que faz diferença, porque se o nervo está infiltrado, lesou o nervo, calor, cortar o nervo nada adianta, né, gente? Passei tesoura aqui, acabou, já era. Agora foi cauterização, o nervo está infiltrado, cheio de neutrófilo, linfócito ali agredindo, que é um trauma inflamatório. Eu acredito que o corticoide deve ser benéfico, ele vai diminuir esse infiltrado inflamatório, que aumentaria o dano neural ali, né? É, a inflamação, quando ela passa do ponto, ela causa problemas, né? Entenderam? Isso aqui é o que eu falei no outro dia, né? Você tem que imaginar o nervo facial tridimensionalmente. Aqui a gente vê uma coisa plana, mas ele não é assim, ele é 3D. Ele sai de dentro do osso lá, atravessa a fáscia, entra na parótida e vai superficializando, superficializando, superficializando. Próximo dos ligamentos retentores, ele superficializa, porque ele tem que chegar no músculo. Ele vem de dentro do crânio, debaixo da camada 5, mas ele tem que chegar na camada 3 para o músculo poder contrair. Entenderam? Então ele vai superficializando. Por exemplo, o temporal superficial, que é um dos que a gente mais lesa, ele vai subindo, 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 subindo. Aqui ele está profundo dentro da parótida, aqui ele está começando a superficializar, e aqui na cauda da sobrancelha ele vai ter a superficialização máxima dele, porque ele tem que chegar no músculo. Então, quanto mais distal, mais superficial o nervo vai estar, porque ele vai estar chegando no destino dele. Então, sempre pense tridimensionalmente, tá? A gente já falou muito disso daqui, né? A gente falou que trabalhar subesmese é o que tem maior risco de lesão dos ramos. Fujam disso, principalmente no começo. Para aprender, para quem está aprendendo, faz esse negocinho, né, com a palma da mão, 5 ramos: temporal, zigomático, bucal, mandibular e cervical. Aqui a gente consegue ver uma ilustração, né? Também ramo cervical, ramo marginal da mandíbula, ramo bucal. O bucal é o que mais tem, entre aspas, anastomose, ramificação, né? Então, dependendo de onde você lesar ele, vai ter uma perda de força, né, de 5 cruzes para cai para 2, cai para 3 graus de força. Depois, com o tempo, é bem possível que recupere essa força. Talvez não toda, mas o suficiente para o paciente ter pouca assimetria no sorriso, na fala, etc. Lesão do zigomático é catastrófica, o paciente não consegue fechar o olho, evolui com úlcera de córnea, fica cego, não adianta fazer transplante, porque o paciente vai perder a córnea nova também, porque ele não consegue fechar o olho. Então, lesão de nervo zigomático, amigo, é processinho barra pesada, hein? Graças a Deus nunca tive. Linha de Pitangui, logo abaixo do tragus, um meio centímetro ali, sobe até mais ou menos 1 centímetro da cauda da sobrancelha. Esse é o trajeto onde geralmente está o nervo temporal. É óbvio que ele não está nessa linha, né? Você faz uma faixa larga aqui, ele vai estar dentro daquela área ali, tá? Ó, nossa parótidazinha está aqui, então no começo está bem protegido. Quando passa do arco zigomático, o problema começa. Por quê? Porque aqui tem um osso e o nervo tem que superficializar para passar, né? Então, você pode lesar ele aqui se você vier dissecando de lá para cá. Temporal superficial, já vi lesar 5 vezes. 3 reverteram totalmente em 6 meses, 2 não reverteram. Aí tem que fazer toxina contralateral para paralisar a fronte. É o menos pior, das lesões aqui, tá? Geralmente acontece quando você está dissecando essa parte mais alta, aqui da parte de cima da orelha. Você vem dissecando para cá e você disseca profundo, ou tem uns vasinhos sangrando e você vai queimar. Você cauteriza. Meus auxiliares, quando eu estou cauterizando, eles ficam olhando. Se eu estou cauterizando aqui, ele fica olhando a sobrancelha e a pálpebra. Se contrair, eles me mandam parar na mesma hora. Quando eu estou nessa região, eles ficam olhando a boca do paciente, o olho. Se contrair, eles me avisam, ó, tá contraindo. Aí eu paro de cauterizar ali. Então é o seguinte, ó, tradicionalzão para quem está aprendendo é o quê? Aplicatura. Eu marco aqui conforme meu interesse. Por exemplo, aqui, ó, eu quero marcar aqui para marcar o ramo da mandíbula, aqui para tracionar o pescoço. Então eu faço a aplicatura desse jeito aqui. Só no subcutâneo. Eu venho aqui, dou os pontinhos, a gente vai ver o vídeo depois, tá aplicado. Se eu quiser abrir o SMES, eu vou abrir aqui, ó. Esse é o low SMES, eu abro mais embaixo. Aí você faz um retalho de SMES e tudo, puxa tudo para cá. Aí às vezes dá, já vi ter, eu assim, nunca vi em cirurgia nossa, né? Mas já vi na residência ter fístula, parotídea e o cacete. Então,
Aprende o básico primeiro, fazer só aplicatura, que é o que a maioria dos cirurgiões plásticos fazem. Aí depois você pode começar a confabular e inventar moda se você já estiver plenamente seguro. Depois do low smash, tem o high smash. Em vez de abrir aqui embaixo, eu abro lá em cima. Então, olha só, eu vou cortar o smash aqui. O temporal superficial está passando aqui, por exemplo. Então, se você não está muito treinado, você vai cortar o temporal superficial aqui. Com certeza, isso é fato. Tá bom? E você também pode cortar até o zigomático aqui, ó. Tá? Então, muito cuidado com onde vocês se metem, porque as promessas de internet são uma barbaridade, né? Eu estava até falando, pessoal, esses dias eu estava atendendo uma paciente, esses dias não, já tem uns meses isso. E ela falou comigo, ah, operei com o doutor falando de tal em São Paulo, fiquei com ectrópio. Ele já tentou corrigir 3 vezes, não conseguiu. E ela falou o nome dele na consulta. E o meu celular ouvindo tudo. Aí quando eu entrei na internet, no Instagram, apareceu uma propaganda desse cara pra mim, dando curso de correção de ectrópio. Aí eu falei, tá dando curso de correção de ectrópio, não consegue corrigir nem um ectrópio ridículo de 2 milímetros igual dessa paciente? Então você vê, na internet é um monte de palhaço falando de coisas que eles nunca nem viram na maioria das vezes, entendeu? Às vezes mostram um pré-op precoce, onde parece que corrigiu, mas não corrigiu nada. Com 2 semanas, 3 semanas, está tudo igual de novo. Então é um verdadeiro circo, né? É o que mais tem na internet. E Congresso é mentiroso. Isso aí a gente está cansado de saber. Quem conhece os mentirosos já sabe, né? Então, assim, quando eu já frequentei meio da dermato, da plástica, da cabeça e pescoço, então, se eu fosse fazer uma lista de mentirosos que eu conheço, eu acho que o caderno ia daqui até na lua. Vamos em frente, né? Já falamos do ramo zigomático. Ramo bucal, foge do ramo bucal. Tem muito cuidado quando vocês forem fazer a primeira etapa, que é a lipo da papada, não ficar apertando a cânula contra o ramo da mandíbula. Porque uma porcentagem dos pacientes, acho que uns 25%, vou voltar para vocês verem, o ramo bucal, ele corre dentro da parótide, depois ele corre intramuscular. Quando chega mais ou menos aqui, ó, próximo da artéria labial, ele superficializa bem na superfície do músculo. Então tem alguns pacientes que esse ramo bucal ele corre mais para baixo, ele já corre mais superficial. Então quando você está lipando, esfregando a cânula aqui, ó, a ranhura, você pode curetar o nervo. Então muito cuidado, não fica forçando, atritando a cânula contra o ramo da mandíbula, achando que você vai dar definição para o paciente. Lipa só o que tem que lipar e a definição vai vir com a aplicatura, com o sentido da aplicatura. Se eu quero definir ramo da mandíbula, eu tenho que fazer uma aplicatura mais assim, ó, em foice aqui. Porque eu vou dar uns pontos puxando para cima para marcar o ramo da mandíbula. Se eu fizer uma aplicatura só verticalzona assim, ó, eu não vou marcar nada o ramo da mandíbula, mas eu vou puxar mais o bigode chinês, o sulco nasogeniano para cá, e eu vou puxar mais o cervical para cá. Então, o sentido que você faz a aplicatura também vai definir onde você vai ter resultado. Tem que conversar com o paciente, ver qual a queixa dele, para você tratar a área que incomoda ele mais, tá? Zigomático, bucal, eles têm um pouco de sobreposição, né? Ou seja, um raminho de um cobre a área do outro, tá? Aqui, ó, aqui, nervo aqui, aí tem um raminho aqui. O temporal superficial, ele não tem sobreposição. Você lesou ele, não tem outro nervo que inerve essa área para compensar. A mesma coisa aqui, o marginal, tá? Então lesou, acabou, não tem movimento mais. Não vai, de 5 cruzes de força vai cair para zero. Porque não tem aquele outro raminho pequeno mantendo 1 grau de força, 2 graus de força. Tá bom? Aí o mais lesado, tem artigo que fala que é o temporal superficial, tem artigo que fala que é o marginal da mandíbula. Na verdade, por quê? Porque o artigo deve pegar tudo, né? É cirurgia bucomaxilofacial, o pessoal da bucomaxilo vai lesar muito mais o ramo marginal. Nós da plástica vamos lesar mais o temporal. Onde podemos atuar? Então, o que acontece, ó? O paciente envelhece, ele tem perda óssea, vai desgastando o osso, vai afrouxando o ligamento, esse ligamento vai descendo. Eu tenho como corrigir perda óssea? Imagino que o pessoal da odonto deve conseguir fazer isso. Eles mexem o osso da boca direto, né? Mas eu não sei fazer correção de osso da face, tá? Então é uma parte que eu não atuo. Eu posso atuar na pele? Posso tirar o excesso de pele, posso fazer resurfacing com laser, com ablativo, com peeling para tratar a pele, fotoenvelhecimento. Eu posso tratar o subcutâneo, se está faltando eu injeto gordura, se está sobrando eu lipo. Eu posso tratar o SMES, ou seja, eu posso tracionar ele, posso tirar o excedente, posso aplicar o músculo,
Então, tem algumas coisas que a gente consegue corrigir, tem coisas que a gente não consegue corrigir. A maior ilusão do paciente é, doutor, eu tenho uma simetria aqui na face. Você consegue puxar mais um lado que o outro? Não, não consigo. A sua simetria é porque a inervação ela é mais funcional de um lado que do outro. O seu músculo tem mais força de um lado que do outro. Eu puxar a pele não vai fazer você ter simetrizar seu sorriso, entendeu? Não vai fazer eu puxar sua testa toda para cima, não vai fazer a sua sobrancelha ficar mais arqueada de um lado que da outra. Tem como eu puxar a sobrancelha, a fronte de um lado arqueando e do outro lado não? Isso não existe, né? A gente traciona tudo, né? Vai tudo junto. Então, não prometam correção de assimetria com cirurgia. A única assimetria que você pode corrigir é tem um olho tem pitose, o outro não tem, você trata a pitose no olho pitosado. Ah, minha pálpebra tem mais pele desse lado aqui que do outro. Pode olhar que não é isso. Pode olhar, manda franzir a fronte vai ter mais força de um lado que do outro. Você tirar mais pele, não vai corrigir, porque o que define a altura do sulco palpebral ali é onde insere a aponeurose do elevador no tarso palpebral. Aí outro dia o maluco, pessoa gente boa pra caramba até, da SBD, dando aula no congresso lá em Belo Horizonte, me mostra um cacete de um slide lá, dele mostrando, cauterizando assim, na blefro, como se fosse um arquinho, pra marcar o suco. Pô, viagem na maionese, né? Como é que ele vai marcar o suco? O suco é definido por onde a aponeurose do músculo elevador da pálpebra está inserido no tecido conjuntivo embaixo, no tecido fibrocartilaginoso ali do tarso. Então, assim, as pessoas tiram umas coisas da cabeça, sabe? O cara é referência na dermato, etc. Mas, pô, chamar ele pra falar de câncer de pele talvez tivesse dado mais certo. Vamos continuar. Paciente jovem, face com plenitude arredondada, idoso vai, igual a gente falou, né? Vai perdendo essa gordura, o rostinho vai descendo, vai perdendo colágeno, a pele vai ficando flácida, tem aquele aspecto depletado, exausto, flácido. Depletou, vamos jogar gordura dentro, né? Flacidez, vamos ressecar o excesso, tracionar. Isso é uma coisa muito interessante, né? Quando vocês estão aprendendo, vocês não conseguem avaliar e entender o que está acontecendo ali. Eu pego aquele paciente que o pescoço está parecendo uma sucuri e o colega quer fazer lipo de papada, paciente de 50 anos. Gente, pelo amor de Deus, você vai esvaziar a papada do cara, vai ser igual um super obeso que perdeu 40 quilos. A papada vai despencar. Você acha que a pele de uma pessoa de 50 e poucos anos vai retrair? Então você tem que entender o processo, o que está acontecendo ali. Ali tem sobra de gordura, tem lipodistrofia, ok. Mas tem flacidez de pele, tem frouxidão do músculo platisma. Então você fazer lipo de papada, você só está esvaziando o subcutâneo, você não está fazendo nada além disso. Então você tem que avaliar a face do paciente, entender o que está acontecendo. Eu sempre falo para o paciente antes do lift, ó, essa cirurgia só resseca o excedente, e traciona as estruturas. Ela não repõe perda óssea, ela não repõe perda de gordura. Quer repor gordura? Vamos fazer lipoenxertia, tá bom? Isso aí é importante, né? E mais importante, cirurgia não melhora a qualidade da pele. Doutor, quando eu sorrio, ó, forma um monte de ruguinha aqui debaixo da minha pálpebra, minha bochecha está toda marcada, vai melhorar? Não, não vai. Então não vou fazer. Beleza, não faz. Quer melhorar a pele? É resurfacing. É laser de CO2, peeling de ata, peeling de fenol quando puder fazer e por aí vai. Então vocês têm que falar isso antes, não fica naquela, não, se eu falar ele não vai fechar a cirurgia. Fala logo, é melhor agora do que ele fazendo inferno na sua cabeça depois, te incomodando, te cobrando. Ele vai te cobrar tudo. A gente, inclusive na clínica, a gente faz o contrário, em vez de prometer, a gente manda mensagem. Lembra, o doutor falou, tá? Isso aqui não vai melhorar, aquilo ali não vai melhorar, aquilo ali não vai melhorar. No nosso termo de consentimento tem as setas mostrando assim, ó, apontando pro pé de galinha e falando, ó, isso aqui não melhora com a cirurgia, aí mostra outra coisa, isso aqui não melhora que a cirurgia, assinou, não leu, o problema não é meu. Tá documentado. Esses espaços da face, né? O pessoal da cirurgia plástica, a gente lida muito com essas coisas, mas o pessoal da dermata é mais virtual, o pessoal do oftalmo. Existem uns espaços na face onde a adesão é um pouco mais frouxa, vamos dizer assim. E em algumas cirurgias de plano mais profundo, você pode dissecar isso aqui até com a ponta dos dedos, às vezes um pouquinho com o trepsat, que é um instrumento. Mas eu quero que vocês saibam só que isso aqui vai afrouxando à medida que você vai envelhecendo e as estruturas vão descendo. Isso permite a formação de transições entre uma área estética e a outra, que é o que você vê e identifica como sulco, como ruga, tá? Mas não precisa ficar com isso na cabeça, não. A maioria de vocês não vai fazer lift de plano profundo, não.
Que eu peço no pré-op? Eu peço exame de sangue, peço eletro, mando para o cardio fazer o risco cirúrgico. Se o paciente for idoso, às vezes eu peço um teste ergométrico, se o paciente for fumante também peço. Ah, mas o cardiologista não pediu. Tá, mas eu peço assim mesmo, tá? Semana passada, inclusive, a gente cancelou um lift porque o paciente era assintomática, fez o teste ergométrico, tinha uma isquemia que parecia quando ela fazia esforço. E o paciente, às vezes, durante a cirurgia, o paciente tem estímulo, né, da resposta endócrino-metabólica ao trauma, a REMIT lá, e isso gera aumento de consumo de oxigênio no miocárdio. O paciente, se ele não tem reserva, se já tem isquemia, ele pode infartar na mesa, tá bom? Isso aí eu acho que é interessante você entender. O termo de consentimento ele não pode ser feito no dia da cirurgia, ele pode ser assinado no dia, mas o paciente tem que receber esse termo previamente. A gente manda o termo, né, o link do termo. Aí a secretária pergunta: Oi, leu o termo? Tem dúvidas ainda? Vi que a senhora assinou, a senhora não tem nenhuma dúvida, quer tirar antes? Acabou. Isso aí você exporta essa conversa depois, se tiver algum problema, e mostra que o paciente teve acesso ao termo. Senão ele vem com aquele papo de, me deram lá na sala, eu tava grogue, depois de tomar um remedinho, não sei o que, não sei o que lá. E bota uma testemunha para assinar o termo junto com ele lá no dia. Pega foto de outra cirurgia sua, mostra onde são as incisões, como ficam as cicatrizes. Paciente morena, fototipo alto, eu gosto de pegar e mostrar aquelas cicatrizes que às vezes ficam discrômicas, esbranquiçadas ou roxeadas. Se o paciente ficar muito assustado, é bom que ele já desiste, não faz. E eu não tenho como prever cicatrização de paciente, eu não sou mágico, né? Eu posso ver as outras cicatrizes do corpo dele. Mas a mama não mexe, né? Não tem movimento, então não tem tanta tensão, geralmente, a não ser que você botou um implante gigante, né? Cicatriz do abdômen fica coberta, não pega sol. Na face, o paciente fala sem parar, gira a cabeça na academia feito um doido e toma sol na cicatriz. Então, a gente não tem como prever se essa cicatriz vai ficar pior que as outras. Claro que se a gente não botar atenção, vai ficar muito melhor, né? Mas não tem como. Não tem como prever. Então, mostra as fotos da cicatriz, ó, pode ficar assim. Tem paciente que não que desiste. Ah, eu não quero cicatriz. Beleza, a cicatriz é mais importante que o resultado. Tem paciente que fala, não tô nem aí pra cicatriz, eu quero é resolver essa flacidez. Beleza, vai em frente. Ó, seguinte, mini lift. Incisão aqui, ó. Transfixa a costeletinha, banana, contorna aqui e vem aqui atrás, tá? Incisão típica do mini lift. A gente chama lá na clínica de cérvico facial quando a gente não quer dizer mini lift, mas todos os dois são cérvico facial. Pegou a face e o pescoço. Mas quando eu faço assim, ó, que eu vou até um pouco mais na têmpora, geralmente eu subo aqui pré-triquial. Eu não faço mais round lift, igual pitangui, igual a gente fazia na residência, porque muda muito a implantação do cabelo, costeleta vai lá para trás e já foi a época, não dá não, hoje em dia não dá mais. Prefiro fazer pré-triquial se algum dia, nunca tive problema, mas se algum dia o paciente começar a criar inferno com isso, eu chamo minha irmã e falo, faz um transplante capilar aí, coloca uns, sei lá, uns 200 folículos nessa mulher para ela parar de encher meu saco e esconde isso daí. Tem até um trabalho, acho que do Radivans, que não sei de quem que é, mostrando isso, transplante capilar para esconder cicatriz de lift. Tá? Então, se eu fizer aqui por dentro, quando eu tracionar tudo para cá, toda essa faixa de pele aqui que eu estou ressecando, tá saindo os folículos juntos. Então, a hairline do paciente vai lá para trás, vai recuar. Se eu fizer aqui assim, ó, a costeleta continua no mesmo lugar. Eu não tenho mudança na implantação do cabelo. Mas fazendo assim, eu tenho mais resultado nessa região do zigoma aqui. Eu tenho muito mais resultado nessa área. Dessa forma aqui, eu não tenho resultado nenhum quase nessa área aqui. A tração não pega quase nada da asa do nariz para cima, tá? Por mais que você disseque, plique, a tração daqui da asa do nariz para cima é muito pobre, muito pobre. Agora, quando eu venho aqui em cima, eu consigo uns resultados absurdamente maiores nessa área. Quem está começando, qual que eu recomendo fazer? Esse aqui. Por quê? Essa incisão aqui não pode ser reta, essas barbaridades que a gente vê aqui. O cara faz uma reta aqui, uma reta aqui. Pô, cara, linha reta na face fica horrível, entendeu? Fica a cicatriz, fica tenebrosa. Isso aqui tem que ser meio que denteado. Um aluno que está aprendendo, se eu der para ele só fazer esse denteado, esquece todo o resto do lift. Você vai fazer para mim só o recorte desse denteado, encaixar e suturar. Ele vai ficar umas 2 horas e meia, 3 horas só para fazer isso aqui, tá? Então, assim, você já está aprendendo, já tem dificuldade. Você vai querer inventar de fazer incisão pré-traqueal na têmpora? Você é louco. Você vai ficar 12 horas lá, igual eu já vi R3 ficar 12 horas em cirurgia de lifting facial.
Já vi a aluna me ligar, ai, tem dor, tô operando minha mãe, tem 12 horas que tá na maca, não sei o que, tô com, não sei o que, é muito tempo. Eu falei, é claro que é, tá complexando a cirurgia, você não sabe fazer o básico, você quer fazer avançado? Começa pelo básico. Isso não é cadáver, isso é gente viva, tem que ter um mínimo de noção e respeito. Ó, do mini lift, incisão transficção a costeletinha, poderia até ser mais alta, mas aí a costeleta já ia subir um pouquinho. Eu gosto de fazer mais baixo aqui. Aqui um exemplo de uma areazinha a ser descolada, né? Eu vou com o meu dedinho testando aqui, ó, puxando. Onde para de ter benefício, quando eu puxo e o negócio não sai do lugar, eu já nem disseco para lá, tá? Cervical é variável, pode vir aqui, pode vir mais para baixo, vai depender de a implantação do cabelo até onde permite vir. Isso aqui é marcação típica do mini lift. Fundamental fazer 3 arquinhos, tá? Para você não apagar o contorno do tragus, né? Então sempre faça os 3 arquinhos para manter esse aspecto mais natural possível, tá? Isso aí é uma coisa, é muito feio isso. Vocês vão e fazem uma incisão reta ou arqueada, de baixo aqui até em cima, só uma incisão aqui, ó. Cansei de ver isso em congresso de dermato, pelo amor de Deus, parem com isso. Quer fazer, faz, mas não bota foto na internet não, tá? Porque tá sendo ridículo e nem sabe. Tem que fazer os arquinhos. Foi uma das primeiras coisas que me ensinaram quando eu era R1 ainda. Para de fazer essa incisão. Posso fazer aqui intratragal? Pode, mas o tragus vai desaparecer. Vai ficar feio mais. E se o paciente for homem, a barba vai entrar dentro do ouvido. Ele vai te arrumar problema, tá? Aqui posterior, tá? Esse desenho ficou um pouco ruinzinho. Vou tentar explicar melhor para vocês aqui. Aqui você vem desculpa, onde o lóbulo insere na cabeça. Aqui você tem que subir na orelha, mas está errado isso aqui. Sobe um pouco mais. Esse ângulo também está errado, está de 90. Esse ângulo tem que ser assim, ó, uma curva, tá? Quem é aluno lá está cansado de ver isso. A gente vem assim e aqui faz uma curva. Não sei nem de onde saiu essa foto, mas tem que ser uma curvinha mesmo, tá? O ângulo bem aberto para não ter isquemia. Essa pontinha aqui vai necrosar, eu garanto. É mais certo que qualquer coisa. Aí a extensão da dissecção, por exemplo, eu vou dissecando aqui, dissecando até terminar aqui onde eu fiz a incisão aqui vertical, né? E aqui eu só descolei com a tesoura para cá, não vou cortar aqui, é óbvio, né? Então eu fiz a incisão aqui, eu vou vir com a minha tesourinha para cá. Tchu, 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 tchu. Quanto mais para baixo eu for, mais isquemia eu vou ter, mais eu desvitalizei o retalho, maior é a área de descolamento. Então fique esperto. Você vai fazer uma mega necrose se você sair descendo em direção ao colo. Lembra o que eu falei? Primeiro aprende o básico. Se o básico deu certo, você vai devagarzinho aumentando o grau da coisa. Essa aqui é a área que vai ser lipada, né? A gente vai entrar pelo submento e vamos lipar toda essa região aqui. Depois vamos descolar. Nos vídeos a gente vai ver. Isso aqui é um passo atrás que a gente deu. A gente fazia só uma incisão aqui, lipava, depois fazia uma incisão aqui, descolava tudo, entrava e aplicava o músculo. Aí a gente passou a fazer esse fuso na tentativa de tratar a flacidez. Além de estar puxando para os lados durante o lift, a gente puxar um pouco para cima. Qual que é a consequência desse fuso aqui? Quando eu puxar, a pele aqui do meio vai vir e vai encontrar aqui. Beleza, aqui eu tirei pele. Mas ela vai subir um pouco aqui nas laterais também. Vai formar um bago aqui, vai formar um bago aqui. Então, epidemia de bago aparecendo lá para a gente ver. A gente fez uns casos assim, paramos. Agora eu tô vendo que no mercado tá infestado desses bagos aqui, porque o pessoal tá tirando esses fusos de rotina. Por quê? Porque eles fazem esse platismoplastia do dentista, que é só o fuso aqui de baixo, entra e trata o platismo. Não tem tração muitas vezes para lateral. Forma 2 bagos na lateral. Quando dá para fazer o fuso aqui, quando o paciente é gordaço e tem aquela pele que vai quase lá no colo. Tirando esses casos, não faça fuso aqui embaixo, senão você vai se arrepender amargamente. Anestesia. Sorin de 250. Pego ele na geladeira da clínica, geladinho. Jogo 10 de Hope lá dentro. A Hope é 10 miligramas por ml. Eu pego 10 ml dessa solução. Pego 10 ml de lido a 2% e jogo. 10, 10, 20.
Pega 1 ml de adrenalina e joga uma ampola de Transamin lá dentro. Vou gastar aí dessa solução uns 160, 180 ml para infiltrar tudo, face, pescoço, infiltrar de forma generosa. E vou deixar um pouquinho para reinfiltrar. A minha cirurgia é muito rápida, minha cirurgia demora 1 hora e pouquinho, menos. Às vezes a gente faz lift até 45 minutos, 50 minutos. Então eu aplico anestesia dos dois lados, não dá tempo de perder anestesia do outro lado. Mas o residente leva 6 horas, o fellow lá, às vezes 5 horas. Então ele tem que repicar a anestesia, porque a roupa dura 4 horas e cacetada, mas a adrenalina só dura 1 hora e 45, 2 horas. Se ele não refazer a anestesia, vai sangrar uma barbaridade. Aqui é a lipo, né? Fiz a incisão, entrei com a cânula, ranhura virada para baixo. Aqui uma regra importante: nunca lipe o retalho que está levantado, ou seja, não lipe a pele. Isso não é lipo de papada, isso é lipo no lifting, é diferente, vai estar tudo cortado em volta. Então, se você afinar a pele, lipando para cima em vez de lipar para baixo, o retalho vai necrosar. A gente faz tudo que a gente pode para o retalho ficar grosso. Aí você vai, animal, e lipa o retalho. Pelo amor de Deus, né? Não faça isso. Então, a primeira etapa do lifting é sempre a lipoaspiração. Se tiver lipoaspiração, se o paciente é super magro, a gente só passa a cânula para descolar. A gente não lipa. Tá? A gente só passa a cânula para descolar e facilitar o trajeto da tesoura. Eu fico fazendo um movimento de leque, ó, de lá para cá, daqui para lá. A cânula nunca pode ficar parada num lugar só, senão ela faz buraco, faz irregularidade. Eu vou fazendo esse leque de lá para cá, de cá para lá, de lá para cá, de cá para lá. A quantidade que sai da papada não é nem quantificável direito. Num pote de 1 litro lá, você não consegue nem chegar nem na marca mínima. É pouca gordura que sai geralmente, tá? Você não faz, antes da lipo de papada, a incisão inteira. Aqui, ó. Não faz ela toda, porque senão vai perder o vácuo e você não vai conseguir limpar. Faz só uma incisãozinha no centro de 1 centímetro. E essa incisão você palpa aqui, ó, onde um ramo da mandíbula direito se junta com o ramo esquerdo, forma a sínfise da mandíbula. Você entra 1 centímetro abaixo da sínfise, para você não ficar coretando o osso. Você não pode ficar raspando o osso da mandíbula, senão você vai arrumar um problema aí, até uma infecção de osteomielite. Nunca vi. Mas se você ficar batendo no osso, tudo é possível. A cânula tem que ser vista por translucidez durante a lipo, que é sinal que você está no plano certo, que é o subcutâneo. Uma parte dos pacientes ele tem um platisma aberto no meio já. Acho que é o tipo 3 de Skug, eles já vêm com o platisma aberto. Então você tem que ter cuidado. Se você não ficar superficial, você vai entrar por baixo do músculo. E aí você vai dar uma cutucada na glândula submandibular e você vai ter que chamar uma equipe de cirurgia vascular para parar esse sangramento. O último paciente que a gente foi tirar glândula submandibular, ideia infeliz, tinha um staff lá no dia, na residência, e ele, vamos tirar a glândula submandibular, a paciente tem glândula submandibular muito grande. Eu falei, beleza, vamos então. E a paciente era particular minha que eu tinha levado na residência para operar. Cara, a glândula mandibular sangrou tanto, mas tanto, que a gente teve que botar 50 de energia naqueles bisturizões Valley Lab do centro cirúrgico para conseguir parar o sangramento. É uma barbaridade o negócio. Tanto que essa papada dessa mulher ficou aderida. Demorou uns 6 meses de drenagem linfática para soltar essa papada. Então, glândula submandibular é para expert, não é para curioso, entendeu? Então, assim, é em centro cirúrgico, anestesia geral. Vocês não têm ideia do tamanho do sangramento que é possível de uma glândula submandibular. Às vezes tem vaso ali da grossura de um canudo. E sangra mesmo, sangra em jato, tá? Não vai se meter nisso, não. E fora o problema maior não é nem isso. O problema é que o paciente fica com boca seca, depois começa a ter cárie, começa a ter um monte de problema, porque a glândula produz a lubrificação oral, né? Então, já viu. Então, mais uma vez, cuidado com a internet. Está cheio de mentirosos. Fala que faz em todo mundo, não faz isso em ninguém. Vamos lá, o que mais? Incisão. Não aprofunda para não cortar o músculo embaixo. Outro dia tinha um doido lá que foi fazer o curso. Ele me enterrou a lâmina e puxou. Eu falei, cara, você é louco. Você não tá amputando perna, não. Deita a barriguinha da lâmina e faz a incisão. Corta só epiderme e derme. Pá. Nesse caso, a gente tirou o fuso, que a paciente tinha uma flacidez vertical muito grande. Esticou bem o colo dela lá embaixo, mas ela ganhou um leve baguinho de cada lado ali da incisão.
Evitem pegar com a pinça assim, tá? Procura usar um ganchinho. Disseca o subcutâneo pra lá e pra cá. Mais uma coisa, não usem essa tesoura da Black, essa tesoura de R$ 4.000, porque você vai entrar aqui e vai sair do outro lado do pescoço. Ela atravessa a pele como se a pele não fosse nada. Vai mais pra frente vocês usam isso, não inventa moda não. Então, disseca o subcutâneo todo. Essa é a tesoura Freeman, né? É o nome da tesoura. Não é a marca, né? Freeman tem de todas as marcas. Tem da Richter, tem da Rosse, tem do Matias, tem de todo mundo. Descola a cervical para os dois lados. Então você tem que interligar os túneis. A cervical tem que ser descolada tanto para a direita quanto para a esquerda, ao redor do pescoço todo. Só subcutâneo, eu tô vendo. Eu sinto, eu nem olho pela incisão, eu olho pela pele. Se eu tô vendo a tesoura por translucência, eu sei que eu tô no plano certo. Eu já tinha lipado, né? Então já estava tudo descolado, só tinha as trabéculas. Então eu tô só complementando. Tanto que essa mulher me encheu o saco no pós-operatório. Meu Deus do céu, olha. Essa é uma mulher enjoada. Essa paciente foi engraçada porque ela falou na recepção que ela não sabia como é que ela tinha chegado no Uber para ir embora. E a gente pegou umas filmagens da clínica e mostramos ela andando pela clínica inteira, tranquilona, já recuperada, super bem, batendo papo com as outras pacientes na recepção, batendo papo com as secretárias, depois ela saindo, chamando o Uber no celular, pegando o Uber. E ela foi falar que ela foi botada inconsciente no Uber. Ah, por isso que é bom ter câmera, tá vendo? Eu tenho câmera agora até no consultório. Bom, é mais do mesmo isso daí. Descolou tudo. Ó, deixa eu falar uma coisa séria pra vocês aqui. Deep neck, que é o que vocês vão ver agora. Isso não é mini lift, já é mais avançado, né? O que que é deep neck? É remover a gordura abaixo. Esse vermelhão tudo é um músculo platisma, tá? Então o que que é o deep neck? O deep neck é você remover a gordura abaixo do platisma. Que eu marco o meio e vou cortar com bisturi eletrônico e vou tirar a gordura subplatismal. A gente está fazendo isso hoje em menos de 10% dos pacientes. Por quê? Estudos mostrando que quando você corta o platismo, mesmo que você faça a sutura dele depois, ele perde muita resistência. Então, o que que a gente viu? Nos primeiros 3 meses, o paciente fica com um contorno muito melhor, mas depois de 6 meses, ele fica pior do que os pacientes que não fizeram, mas muito pior, porque o músculo vai esgarçando e vai perdendo força. Então, a gente parou de abrir e tirar a gordura subplatismal. Quando a gente ainda abre e tira, quando o paciente tem IMC acima de 30, 31, 32, caso contrário, a gente não abre mais. É muito, muito raro. E a gente só aplicar o músculo, reforçando ele, em vez de tirar essa gordura subplat, os nossos resultados melhoraram assim absurdamente. Ó, incisei no meio com o bisturi no blend, com a águia, o que for. Ali já está aparecendo a gordura que tem debaixo do platisma. Lembrando que isso não é mini lift, estou mostrando para vocês, né, para entenderem, né? Agora eu vou pinçar ela. Eu vou cortar com coag, porque se eu cortar com cut isso vai começar a sangrar. É uma encheção de saco danada. Essa paciente, você vê que ela não está nem com oxigênio. Essa paciente está com a sedação oral leve, bem leve. Aquele branco que está aparecendo ali já é a face cervical, onde eu tirei a gordura, né? Você já vê o branco que é a face cervical. Sabe qual é o grande problema de você tirar essa gordura aqui do centro? Que você não tem como tirar a gordura subplatismal aqui do lado e aqui do lado. Então vai ficar uma valeta aqui no centro,
super fundo e aqui alto. Então você altera o contorno do pescoço. Quando você só lipa normal a gordura acima do platisma e plica no meio, o contorno cervical continua todo homogêneo. Aí tá, acabamos o pescoço, suturamos com nylon 5 zeros ali de baixo. Agora a gente vai para a incisão posterior, pré-traqueal, né, na bordinha do cabelo, deve estar raspadinho ali aquele começo ali. Ah, Rus, posso fazer cá em cima? Pode. Mas quando você tirar essa faixa de pele, todo esse cabelo aqui vai desaparecer. E a hairline do paciente vai recuar. Saiu 4 centímetros de pele, vai recuar 4 centímetros. Entendeu? Os pacientes hoje não aceitam muito bem isso. Eu prefiro ter que pôr cabelo de volta em alguém aqui do que ter uma hairline muito recuada, que aí vai ser um problema sério. Antigamente os pacientes não ligavam tanto, né, para essas alterações de implantação de cabelo. Na residência a gente fazia incisão cá em cima, assim, ó, totalmente dentro do couro cabeludo. A linha do cabelo ia lá para cima. Então descolei lá atrás, agora eu vou fazer a incisão aqui da frente. Faltou mostrando a gente dissecando a cervical, mas vocês vão ver depois. Que eu vou mostrar no final um caso de como que faz se o paciente quisesse fazer só a cervical, só o pescoço. Eu descolo o comecinho com a lâmina para eu conseguir introduzir a tesoura, tá? Eu gosto de pegar com duas alhas para ficar bem firme. Traciono e vou. Disseco subcutâneo. Subcutâneo superficial. Os nossos retalhos são bem finos de maneira geral. Vou interligar o descolamento da face com o pescoço. Tem que ter cuidado para não morder a derme, tá, gente? Senão dá uma necrosezinha na derme ali. Ó, a incisão da têmpora é denteada, tá vendo? O foco ele deixa a imagem meio quadriculada, né? O paciente reclamou de uma dorzinha, a gente vai filtrar um pouquinho mais ali com gel. Aí espera um minutinho antes de escolar. Se estiver sangrando, você pode molhar. Essa, como a solução tem adrenalina, pode enfiar uma compressa aqui dentro, jogar a solução anestésica e deixar de uns 3 minutinhos. Que a face está descolada. Estou usando uma pinça bipolar. Ultimamente eu não tenho nem usado isso, que eu tenho até preguiça de usar a pinça bipolar, até conectar isso no aparelho. Vou com bisturi eletrônico mesmo, que já tá, faz cirurgia lá de forma industrial. Às vezes eu tenho 5, 6 cirurgias uma atrás da outra. Não perco nem meu tempo. A vantagem da bipolar é que a chance de lesão de nervo é menor, porque a energia vai correr só entre as duas pontinhas ali. Não vai sair aquela, tipo uma metralhadora igual a ponta do bisturi eletrônico normal, né? Hemostasia é bem importante, tá, gente? Aí sobre o formato da aplicatura, olha só. Narizinho tá aqui, queixo tá aqui. Se eu quero marcar a mandíbula, eu vou subir vertical na cervical e quando chega no lóbulo eu vou correr mais oblíquo aqui. Quando eu der os pontinhos juntando aqui, eu vou puxar a linha da mandíbula para cima. Aqui é o nariz, aqui é a orelha, aqui é o pescoço, aqui é a fronte. Se eu quero puxar o bigode, mais o suco nasogeniano, bigode chinês, e não estou tão preocupado em marcar a linha da mandíbula, eu posso fazer uma aplicatura vertical, que eu vou puxar tudo para cá. Aqui eu estou puxando obliquamente, marcando a linha da mandíbula. Aqui eu estou puxando verticalmente. Ou seja, se eu estou puxando nesse sentido, eu não vou marcar a linha da mandíbula, né? Que eu teria que puxar em diagonal para marcar a linha da mandíbula. Igual aqui. Então a aplicatura varia de acordo com o caso do paciente, com a queixa do paciente, com a anatomia. Vamos à aplicatura, né? O pontinho ele é em X invertido, né? Eu vou responder as dúvidas depois, tá? Podem deixando elas aí que depois eu respondo. Então corta bem curtinho para essa pontinha não ficar espetando o paciente.
Pode usar nylon 4 para fazer. Não vai usar Vicryl, senão com 20 dias a cara do paciente está toda caída de novo. Fiz a aplicatura, acabou. Agora eu vou tracionar e primeiro eu vou marcar o ponto A. Isso aí é até minha mãe. O ponto A é um dos poucos pontos que pode ter tração, né? O ponto A e o ponto B. Ali no topo da orelha, marquei o ponto A. Esse pode ser um ponto simples, não sei o que que é. Agora a gente vai para o ponto B, né? Pega o capim de martel, puxa aquele ponto mais projetado ali. Cuidado que essa pinça você só pode pinçar realmente o que vai sair, porque ela destrói tudo. E bota uma álise ali em cima, puxando mais verticalmente. Vou tracionar o pescoço nas três direções para garantir que isso vai ficar bem esticado. O pescoço não saiu tanta pele igual na face, porque ela já era secundária. Ela já tinha feito um mini lift há uns 7 anos atrás. Agora eu vou fazer o ponto B ali, ó. Então, primeiro o ponto A, depois o ponto B. Só fazemos esses dois pontos antes de ressecar a pele excedente. Esse, o ideal é que seja um ponto em U, tá? Para inverter a bordinha. Geralmente sai o dobro disso, mas como o paciente é secundário, pinça pitangui, pena que o cameraman estava mamado, pelo visto. Vai marcar a borda lá, isso aí. É a pele que vai sair. Não pode ter muita tensão aí, hein, gente? Senão a cicatriz hipertrófica vai ser certeira. Corta o retalhinho sem soltar o ponto B, né, que você fez. Enfiei uma compressa ali embaixo para proteger. Vê que ficou um fuso perfeito, né? Não tem orelha, não tem ponta, não tem nada para corrigir. Ah, o pontinho de Gilles. Os pontinhos posteriores, eles podem ser Gilles. O que que é isso? Eu entro aqui dentro do cabelo. Esse pontinho tá difícil de fazer, que me deram um 4 zeros com a agulha de 1,9. O ideal é você usar um 4 zeros com a agulha de 3 centímetros para fazer isso, porque você tem que atravessar a derme. Com 1,9 fica bem difícil. Aí você do outro lado. Do lado de cá eu entrei na pele, do lado de lá eu peguei só a derme, voltei e saí na pele de novo. Esse é o Gilles. Qual que é o objetivo? Não ter marca de ponto do lado que não tem cabelo e reverter a borda. Posso fazer U? Pode. Ultimamente eu tenho feito U às vezes para acelerar a cirurgia e ficar mais fácil para a menina tirar também. Vou fazer uns 3 U ou 3 giros de baixo para cima com 4 zeros e depois vou chulear tudo com 5 passando por cima desses aí. Peguei só a derme. Eita. Aí fixamos ali atrás, não chulei ainda, só fiz os 3 pontos de gilles lá atrás, tá? Aí agora com a pinça pitangui eu tô marcando, ou pinça marcadora eu tô marcando um recorte aqui na frente. Essa área não pode ter tensão nenhuma, você vê que a gente não puxa a pele, a gente só firma.
Essa região anterior é só o ponto A que pode ter tensão. O resto não pode ter tensão nenhuma. Zero, 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 tá? Senão a cicatriz fica ruim. A cirurgia fica estigmatizada. Sempre vem recortando de trás para frente. Contorna, solta o lóbulo, porque aí é um dos lugares que vocês mais erram, né? Corta demais, aí tem que puxar o lóbulo para baixo para cobrir o buraco que vocês deixaram que tirou pele demais. E aí fica com aquela lóbulo de duende, né? Aquele lóbulo puxado para baixo, coisa ridícula. É um dos estigmas do facelift. Os estigmas principais são esse lóbulo de duende, alteração da implantação da costeleta, apagamento do tragus. Eu acho que esses são os três principais estigmas que eu vejo ainda. Pausar para eu falar aqui, porque eu não sei se vai ser mostrado no vídeo. Aqui vai ser feito um ponto em U com 5 zeros. Aqui um ponto em U com 5 zeros, sempre onde um arquinho encontra o outro. E nessa região temporal você tem que fazer uns 3 pontinhos em U com 5 zeros também. Aí depois você vem com 6 chuleiando tudo de baixo para cima para ganhar tempo. Aqui atrás geralmente a gente faz chuleio com 5 também, na concha. Esses pontinhos aqui, ó, esses da frente da orelha vão sair com 7 dias. Esses da têmpora às vezes demoram um pouquinho mais. Você consegue tirar talvez o chuleio com 7 a 9 dias e deixar os 3, 4 de ancoramento aqui. Os 3 U's, né? Os do lóbulo e da concha eu não consigo tirar com menos de 2 semanas, dificilmente. E os da região aqui a posterior, eles costumam sair bem rápido também, até com 7, 9 dias. Ó, vejam que eu praticamente não vejo a ferida aqui, porque eu não tirei pele demais, né? Bordinha tá encontrando com bordinha. Eu vou olhando por baixo, não estou tracionando. Estou fazendo os recortes agora, os denteados. Os dentes estão até grandes, o dente pode ser até menor para fazer vários, mas aí, pô, aumenta muito o trabalho. Então, em vez de prolongar a incisão lá para cima, tentar puxar a sobrancelha, eu fiz um castanhares. Ela tem micro mesmo, muito mais simples, menos problemático. Beleza. E se eu quiser fazer só o pescoço? Incisão aqui do lóbulo até aqui só. Puxo, posso fazer dois a três pontinhos de aplicatura aqui. Puxo o retalho para cá, corta o excesso suturo. Bem mais simples, né? Para quem não quer abrir a bochecha, porque está aprendendo agora, quer fazer só pescoço, dá um resultado muito bom. Quando acabar aqui, eu vou tirar a dúvida de vocês lá, tá? Ó, tem uma beliscada no músculo ali, viu? Ou seja, aprofundei. Agora eu tô superficializando de novo. Mas você vê que eu já tirei até a fáscia, que o músculo apareceu. Ou seja, a paciente é tão magra, mas tão magra, que se você aprofunda, você pega o músculo. Se você não aprofunda, o retalho fica fino igual um papel. Então, essas pacientes, elas costumam ter umas necrosezinhas, às vezes pontuais, etc. Essa paciente teve uma necrosezinha aqui, mas aí trata aí, pronto. Fácil é generoso, né?
Essa tesoura, ela não divulsiona. Tanto a parte interna da ponta quanto a parte externa cortam. Por isso ela é chamada de bifacetada. Ela corta para os dois lados. Aí agora basicamente é fazer o ponto B, igual da outra cirurgia. Ele puxa a cervical e corta, tira o excesso de pele. Bem mais fácil, né? Vejam que eu vou até o submento, né? A gente interliga todo o descolamento. Já tinha feito aquela etapa inicial de lipar a papada, entrar aqui pelo centro. Ah, faltou a foto. Prescrição para casa. Cefadroxila 500 miligramas 12 em 12 horas, 7 dias. Ah, Ruso, eu contaminei muito, cabelo sujo, vou fazer clavulim, beleza, pode ser. Tem alergia à amoxicilina, faço o quê? Clinda. Clinda 300 de 8 em 8 horas, 7 dias. Dipironazinha costuma resolver, para as pacientes mais fresquinhas, passam Tilex também. O Rifocina Spray eles vão usar só depois que tirar a máscara compressiva após 7 dias, né? Que elas ficam enfaixadas nos primeiros 7 dias. Cicatriz escura, geralmente a gente usa o Secaderm Gel, porque ele já tem um pouco mais clareador, efeito da rosa mosqueta associado ao silicone ali. Mas não pode ter nenhuma feridinha, que se ele entrar numa feridinha faz uma reação infernal. O paciente opera, volta no dia seguinte. Se o paciente opera na sexta, ele volta no sábado e na segunda. No sábado a gente só lava o cabelo dele, troca as compressas e depois ele volta na segunda para tirar os drenos, com 72 horas. Se ele opera no sábado, aí ele só vem segunda-feira. Então, com 24 a 48 horas, tem que ver o paciente. Lembra, se tiver qualquer coisa errado, quanto mais cedo você revisar o paciente e drenar aquele hematoma, etc., menor a chance do retalho necrosar. Tá bom? Com mais ou menos 4 dias, eles vêm para tirar os micropores que a gente bota na pele, para tipo taping, né? Com 7 dias, a gente começa a tirar as suturinhas, na ordem que eu mostrei para vocês lá naquele vídeo. E o que ficar por último fica 14 dias. Tem uns pontinhos, às vezes, ao redor do lóbulo, que pode ficar até uns 20 dias, tá? Hematoma, o tempo mais comum é nas primeiras 2 horas de pós-operatório. Por isso que o paciente tem que ficar umas 2, 3 horas de observação na clínica antes de ir embora, porque para esperar secar aqueles coágulos ali, né, para ele não ficar mobilizando o coágulo, etc. Então deixa ele de observação, a gente deixa o paciente monitorizado, o monitorzinho acompanhando. Às vezes o paciente sente dor no pós-op, a pressão sobe, fica hipertenso. A gente vai lá e faz uma clonidinazinha, alguma coisa para não ter hematoma, porque hipertensão também causa hematoma. Não é só erro de hemostasia, né, cauterização. Necrose vai acontecer ali por volta do sexto, sétimo, oitavo dia. Não tem muito o que você fazer. Necrose geralmente é porque o retalho ficou fino, entendeu? Pode até tentar fazer aquelas coisas, né? Pentoxifilina, cilostazol, compressa morna, câmara hiperbárica, tenta. Ultimamente tem um necrosinho, não faço literalmente nada. Passa o colagenase, espero aquele ali melhorar. Na face não costuma ficar cicatriz, não. A não ser que você tenha feito merda e deu uma mega necrose, né? Mas se for aquelas necrosinhas perto da sutura ali, tudo bem, não dá problema nenhum, não. Lesão de nervo, igual eu falei pra vocês, tá desconfiado que tem lesão de nervo. Saiu da cirurgia com a boca torta, deve ser efeito da roupa. Na manhã seguinte a boca vai estar beleza, não se preocupar com isso não. Agora tá com a boca torta com 48 horas, aí ferrou, né? Aí eu tenho lesão de nervo, ou ele tá só inflamadinho, já faz o corticoide, faz o Etna, espera, não vai mandar o paciente logo para eletroneuro, espera uns dias, né? Não dá para ir para eletroneuro com a cabeça toda cortada, né? Retoque só faça após 6 meses. Agora a gente vai tirar as dúvidas. Ó, esse aqui é o Insta do curso, né? Curso de cirurgia dermatológica. Esse aqui é o meu, Roosevelt Cirurgia. Esse aqui é o site onde ficam as videoaulas. Sei que tem aluno assistindo aí que nunca nem entrou no portal, porque eu acompanho os logs de vocês lá. Aí chega lá no primeiro dia do curso, não sabe nem em que planeta que tá, né? Vamos lá. Bora tirar as dúvidas, galerinha, como diz meu filho. O problema também de retirar submandibular é que o quarto ramo do nervo facial passa sobre a glândula, apesar de ser subplatismal. Acima do submandibular passam os ramos faciais, artéria e veia. É a Daniela, que é aluna nossa, ela é cirurgiã de cabeça e pescoço. Então ela sabe o que ela está falando. Fez até um lift esse fim de semana lá, no Fellow. Professor, explica quanto retirar o fuso ou não na lipo de papada. Na lipo de papada nunca retira fuso. No lifting, que inclui lipo de papada como uma etapa,
vai tirar o fuso quando o paciente tem aquela papada gigantesca, com aquela pele caindo quase lá no colo. Aí tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Prof, o Tranex foi apenas solução anestésica. Nós fazemos 3 ampolas de Transamin venosas também antes da cirurgia. Ah, Ruse, eu opero sem acesso venoso porque eu opero em consultório. Faz oral, então. Manda o paciente tomar 3 comprimidos na noite anterior da cirurgia e toma mais 3 de manhã antes de sair de casa. Cada um tem 250 miligramas. Vai sangrar. Bem menos. Ah, você fala assim, ah, eu não acredito em transamina, não acredito que sangra tão menos assim. Vai lá no curso para você ver. Tem vezes que a gente faz lifting, quando termina a cirurgia, a gente fala, nossa, nem ligamos o bisturi eletrônico. O professor pode explicar o conceito de mini lift? Seria pela extensão do descolamento ou pela técnica? Mini lift, esquece SMES. Mini lift é o quê? Mini lifting é dissequei o subcutâneo, descolei o subcutâneo, fiz a minha aplicaturazinha do SMES, ressequei o excesso de pele, acabou. Isso é mini lift, tá? Mini lift é isso. Quando não é mini lift? Não é mini lift quando eu subo até a têmpora do paciente, igual vocês viram fazendo na minha mãe aqui, quando eu abro a cervical, aplico platisma, quando eu faço várias coisinhas adicionais, né? O mini lift também, o descolamento tende a ser mais curtinho, né? Tende a ser no máximo 5 centímetros na frente da orelha ali. Então são vários fatores que fazem deixar de ser mini lift ou ser mini lift. Doutor, por que usar a lâmina 11 nessa fase de tirar o excedente? A lâmina 11 a gente só usa para cortar o excedente da região cervical posterior. O residente, o nosso fellow, não usa a lâmina 11 em momento nenhum. Por quê? Porque se ele enterrar a lâmina 11, ele corta até o osso da cabeça do paciente. Entenderam? Então, o fellow ele faz tudo com a lâmina 15. A gente faz com a 11, já tem um pouquinho mais de experiência, né? Como corrige o lóbulo de duende? O lóbulo de duende você vai abrir posterior ali na orelha, igual o lifting cervical aqui, ó. Deixa eu voltar lá para ver. Vai fazer aqui, ó. Você vai fazer uma incisão na frente do lóbulo, lá na frente, aqui atrás e aqui embaixo. Vai descolar essa região aqui toda aqui, ó. Puxar esse retalho para cima, obviamente, se tiver pele para isso, né? Se você não tirou demais. E soltar o lóbulo para cima, que essa pele vai passar por baixo do lóbulo e o lóbulo vai cicatrizar por segunda intenção. Ponto de Gilles é o mesmo que falso Donati? Não faço a menor ideia. Eu nunca ouvi falar nesse falso Donati, não. Os cortes denteados devem ser levemente arredondados para evitar necrose de ângulo fechado? Cara, quanto mais você rebuscar, mais difícil vai ficar encaixar, né? Se você conseguir fazer com um ângulo levemente arredondado, seria bom também, mas vai ficando cada vez mais difícil. Nunca vi necrose do denteado, não, viu? Ticiano. Ticiano é ex-aluno nosso também. Qual a indicação certa para realizar o deep planning? Parece que hoje em dia todos os cirurgiões só querem indicar deep planning. Acontece é o seguinte, ó, você tem estudo mostrando que vai ter uma diferença real depois de 6 meses a um ano só em 5 a 10% dos pacientes. Você aumenta bastante o risco de lesão de nervo facial, óbvio, né? Porque você vai dissecar em volta do nervo. Eu estava falando para os meninos que outro dia eu vi um processo de 1.200.000 reais de um deep planning, tá? Feito por uma das melhores cirurgiãs do Brasil. Eu não vou nem falar de quem que ela era assistente aqui, senão as pessoas, alguém vai acabar descobrindo quem era. Então, assim, é uma coisa complicada. Você tem que estar muito bem seguro, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Para o dermatologista, esquece isso daí. Se tiver uma lesão em deep plane, o seguro vai mandar você pastar. O seguro não vai te dar assistência nenhuma, você está fudido. E aí, quando chegar lá no CFM, lá no CRM, do seu estado lá, que eles estiverem lá na sindicância para te apurar lá, você tá fudido. Eles vão te ferrar de cima e embaixo. Ainda mais provavelmente vai ter um cirurgião plástico no meio lá. Que é que eles adoram ver dermato operando, querem que o dermato morra. Na residência era meio que isso que eu via. Ela ficava quietinha na minha. Ah, pode mostrar novamente por onde inicia a incisão quando quer fazer apenas cérvico. Incisão inicia na frente do lóbulo, contorna aqui para trás e desce. Isso é acérvico. Aí, Tiziana, então, resumindo, Deep Plane, 5 a 10% dos pacientes. Eu acho que uma boa indicação seria aquele paciente secundário que está com a cara super rígida, entendeu?
que você puxa e não vem nada, se você puxa com o seu dedinho e tá vindo, vai super bem no SMES ou um sub-SMES, já tá de bom tamanho, tá? Não me canso de assistir suas aulas, professor. Sempre tem algo novo para aprender. Obrigado. Ô, valeu, Cintia. Não sei se qual das duas Cintias que eu tô pensando que é aqui. Se é amiga da Gislaine. Hum, Você perde drenagem. Gente, olha só, deixa eu falar um negócio pra você sobre drenagem linfática pós-lift. Deixa eu contar uma coisinha. A mulher da drenagem vem, sua aplicatura tá aqui, tá ali na papada. A mulher da drenagem vem, mete a mão e aperta isso aqui, não sobra nenhum ponto de aplicatura. Esses fios são muito finos, isso não aguenta pressão, não. Entendeu? Aí vem essas mulheres sem noção, metendo a mão e arrebentando tudo. Eu não deixo fazer, não. Eu ensino minha paciente, ó, você vai passar um óleozinho cervical, molha a pele, passa um óleozinho de girassol ou óleo Johnson e faz um movimentozinho circular deslizando suavemente sua mão. É só para descolar. A mulher vem e arrebenta isso aqui tudo, cara. Nossa senhora, já vi inúmeras vezes. Não gosto nem de pensar. Você acha que esses povos sabem onde está a aplicatura? Sabe nada. Não é lipoaspiração de papada, somente com os orifícios da campanha. Sim, se você está fazendo uma lipo de papada sem lifting, só lipo de papada, você pode dar uma lipadinha na pele também, virar as ranhuras da cânula para a pele e lipar. Se você está fazendo junto com o lift, você não pode fazer isso, senão vai necrosar. O retalho fica muito fino. Valeu, Tiziano. Tem várias aulas teóricas e demonstrado da prática gravada disponíveis quem faz o fellow. Sim, os alunos têm acesso a todas as aulas gravadas lá na plataforma. Também opera muito. Não, opera pouco câncer de pele, pouco retalho e pouco enxerto. Tem um caso ou outro. Tem muito pouco, porque câncer de pele não dá pra gente ficar estocando, né? Quando aparece, vai direto pra mesa. Repete, por favor, sobre o tempo de retirada dos pontos. Tá. Pontos anteriores aqui na frente da orelha, mais ou menos 7 dias. Esses aqui, mais ou menos 7 dias. Eu tiro o chuleio de 5 aqui. Às vezes deixo só uns 3 usinhos aqui ancorando para não abrir tudo. Esses da concha aqui atrás, uns 14 dias. Aqui da têmpora alternado. Alguns com 7, alguns com 10, alguns com 14. Tem que ver na velocidade que cicatriza. Não tira antes, não, que a deiscência é pior do que um ponto que fica muito tempo. Onde faz acesso central para lipoaspiração? Acesso central. O acesso da lipo é aqui, ó. A incisão é aqui, ó. Submentoniana, 1 centímetro abaixo. Por que que eu não boto vocês para fazer a lipo com acesso debaixo do lóbulo aqui lipando assim? Por quê? Você vê esses casos de hemorragia bizarra que a gente vê aí de odonto, não sei o quê. Aqui tá o esternocleido, ó. Aí o cara entra aqui por baixo, ele passa por baixo do músculo esternocleido, pega um vaso grande, e aí o pescoço vira aquela bola que tem que ir para o CTI. Então é melhor entrar pelo submento, lipa por ali, não inventa moda não. Cuidados pós. Cuidado pós é tirar o dreninho quando parar de drenar, que é geralmente 48 horas. Se começou a ter alguma necrosezinha, passa uma colagenase para fazer debridamento químico. Não aperta demais a malha compressiva para não esquemiar o retalho. Avisa o paciente para não ficar com o gogó abaixado olhando o celular, senão ela vai cicatrizar gogozuda, né, com a papada pendurada, porque isso aí é fato. O povo opera e fica o dia inteiro à toa em casa usando o celular e com aquele pescoço dobrado para baixo. E aí é mais certo, a coisa mais certa do mundo é isso, vai cicatrizar com uma prega no pescoço. Entendeu? Isso aí é fato. Isso aí eu vejo direto, eu já aviso, ó. Porque aí eu chego na recepção, o paciente está lá esperando a revisão, eu já falo logo, ó. Tô te vendo aí com esse pescoço dobrado aí na recepção, hein? Se aparecer uma prega nesse pescoço aí daqui a 10 dias, eu não vou fazer retoque, não. Eu falo só assim, nunca mais elas ficam com o pescoço abaixado mexendo no celular. Vai ficar até com dor no antebraço, porque vai ficar com o braço levantado, segurando o celular para usar, né? Mas é. E também não pode fazer hiperextensão do pescoço para trás, senão vai rasgar o platisma no meio, onde você suturou. Uma vez uma paciente, 10, 15 dias depois de operada, foi botar uma roupa no varal, ergueu o queixo assim lá pro teto, hiperextensão da cervical, rasgou 2 pontos dentro da cervical dela, teve hemorragia com 15 dias de operada. Ela falou: o que eu faço? Eu falei: nada, passa irodóide e espera. Ninguém vai abrir seu pescoço agora por causa disso, né? Só tá roxo, só equimótico. A partir de quantos dias? Até, a malha compressiva fica até o 7º dia. Mas tem que avaliar o paciente, né? Se está bem aderido, se não está dando seroma. Se der algum seroma em alguma área, você aspira o seroma. Líquido nos primeiros 3 dias é hematoma, é sangue.
E depois disso, geralmente é seroma. Paciente que fez bioestimulador, tem muita fibrose? Não tem muita não. Bioestimulador não serve para nada, nem para fibrose. É triste notícia para vocês que vivem disso daí. Bioestimulador é uma das coisas mais inúteis que já inventaram na dermatologia. Só engana trouxa. Faz, não tem efeito nenhum, nem pro bem nem pro mal. Se injetar talco ali, eu acho que tem mais fibrose, dá mais resultado, que irrita mais. Não fiquem com raiva, é a minha opinião. Tá? Eu faço mais 300 liftings por ano, oriento mais uns outros 300. E é isso aí é a verdade. Não muda nada, só faz depósito de cálcio. Doutor, a indicação do fuso na papada é restrita aos pacientes com indicação que frisou. Retirada de flacidez, você está falando na região. 10, 4 vezes, hein? Peraí. Então, se você tirar aquele retalho de pele ali debaixo do queixo, não adianta puxar para lateral que não vai corrigir aqueles dois bagos que vão ficar do lado do fuso, tá? Aquilo não tem solução, não tem como corrigir. Então evite fazer fuso, faça só a incisão do submento. Só faça o fuso mesmo quando tem aquele pescoço de peru, aqueles turkey, né? Que eles falam, né? Aí você pode fazer. Fora isso, evite fazer incisão que vai dar problema com certeza. Até quantos dias sem flexionar? Não, o paciente pode flexionar. Ele não pode é ficar com o pescoço dobrado, parado ali muito tempo, abaixado olhando no celular ali e mexendo, para não fazer prega, porque o curativo pode dobrar e marcar o pescoço. Fio de PDO, alguma fibrose? Não é nem fibrose, tem uns fios que o pessoal passa que eles ficam atravessando as estruturas. Às vezes você não tem como puxar, porque você não sabe se ele está grudado em algum vaso, se ele vai passar rasgando um vaso. É igual PMMA, né? O pessoal viaja na maionese com esse negócio de tirar PMMA. Que isso, gente? Não tem como tirar isso direito, não. Você tira todo o tecido que está ali e o PMA sai junto com o tecido. Tem PMA no glúteo. Como é que tira? Lipa ali a área, se for possível, e junto com a gordura vai ser o PMMA. Não tem como você abrir e ficar tirando PMMA, não. Você injeta aquela moçoroca líquida, aquilo vira um nódulo, e dentro daquele nódulo pode ter um vaso passando, um nervo, porque você injeta aquela porcaria em todos os planos. Então você vai puxar aquele nódulo, você é doido? Você vai rasgar um ramo do facial, você vai rasgar uma artéria transversa da face? Só se você for maluco. Aquilo vai, é igual um concreto, né? Aquilo você injetou ali, foi injetando, subindo, ele formou aquela bola pegando vários planos. Ele dentro pode ter estruturas nobres. E a tecnologia, você acredita? Sim, acredito. Tecnologia eu acredito, tá? Outro dia eu vi uma paciente que pós-gestação que fez, eu já tinha entendido ela antes, tinha uma flacidez absurda na barriga, a mulher fez essas radiofrequências aí, e a retração de pele que ela teve, eu tive até dificuldade para acreditar, de tanto que retraiu. Na face eu não sei se dá resultado efetivamente, tá? Mas na barriga eu já vi que dá. Radiofrequência. Agora sobre aquelas tecnologias tipo para fazer junto com o lipo, não vou falar nome aqui que eu não quero processo. A gente usava na residência, né? O Re começa com R, termina com On. Começa com Re e On. E, cara, você gasta 2 horas a mais na barriga do paciente ou no braço, enfiando aquele maçarico lá dentro. Tem que ficar tirando aquela fumaça. O único lugar que eu vi que realmente dá resultado, esses Argo aí, é no braço. Realmente parece que dá resultado. Na barriga eu tenho minhas dúvidas se faz alguma diferença. Eu sei que alguns professores que tinham comprado esses aparelhos, eles tinham um ódio do vendedor. Se eles pudessem, eles matavam o vendedor que convenceu eles a comprar aquilo. Então essa é a minha impressão, né? Mas existe um lobby barra pesada no Congresso. Se eu dou isso após 30 dias? Pode. Essa semana, pena que eu não botei, eu podia mostrar pra vocês. Eu tenho um paciente que eu fiz lifting, mas ela tinha a pele muito ruim. Uma dentista de 70 anos, pele toda manchada. Esse fim de semana ela voltou lá e eu fiz um laser de CO2 barra pesada na velha. E eu acho que ela estava até com herpes há uns 4 dias atrás, porque eu passo a ciclovir. Ela tomou 2 dias e parou por conta própria. Aí fez uma placa amarela na cara. Eu falei, você pode voltar. Tava queimando, ardendo. Eu falei, pode voltar com a ciclovir. Não mandei você parar. Usou a ciclovir, em 24 horas desapareceu tudo as placas amarelas. Eu falei, tá vendo aí, ó? Você é dentista, não é dermatologista, não. Mantenha a ciclovir. Mas vai ficar bom, ó. Tá igual um salmão agora. Vai ficar uns 2 meses parecendo salmão. Então, ultrassom microfocado que eu falei que eu gostei para corporal, para abdômen.
Eu achei bem bom, tá? Não sei se todas as máquinas são iguais, etc, mas aquele Ultraformer lá eu gostei. Não sei se na face é tão bom, mas na barriga eu gostei, tá? Eu achava que não funcionava, até que eu vi funcionando. Alta com quantos dias? Exercício e atividades. Sempre transfere a responsabilidade para o paciente. Você não é dono da academia, você não está com pressa para ganhar dinheiro com a academia, então uns 45 dias para elas fazerem força lá, que elas vão ficar rodando esse pescoço. Aí. Uns 45 dias já fibrosou tudo ali na área da aplicatura, se rompeu um fio, já está tudo aderido já, tá? Mas não é a mesma coisa que a radiofrequência, como você falou. Ah, não entendi, não. Mais alguma dúvida? Ó, pra quem tá lá na plataforma, essa aulinha vai para lá. Amanhã eu edito. Semana que vem a gente deve ter aula também. Eu deixei menos workshops esse ano para a gente ter mais tempo para fazer aula durante a semana. Então a gente vai ter um mutirão de aulas agora nessas primeiras semanas agora, para trocar as aulas e colocar vídeos novos. Qualquer coisa me chamem aí. Valeu, uma boa noite para todo mundo, bom descanso. Abraço.